Olá pessoal, tudo bom? Então, finalmente chegamos aí ao nosso último vídeo dessa série chamada Conhecendo os Filósofos Brasileiros Contemporâneos, certo? Foi uma série que eu iniciei aqui no canal alguns dias atrás e que tem como intuito de fazer a divulgação tanto das obras quanto dos filósofos, de alguns filósofos, né, brasileiros contemporâneos, certo? Para que a gente estude também esses filósofos, né, e não estude somente a tradição europeia, certo? A gente estude, é importante ter contato com a filosofia brasileira, certo? Ler acerca desses autores, certo? E é muito legal a gente ampliar essa nossa visão sobre filosofia, né? E aí ler filósofos daqui mesmo, do Brasil, né? Então, esse é o último vídeo da série, como eu já havia dito, é o nosso 8º vídeo. É o vídeo em que nós iremos falar um pouco a respeito do Mário Sérgio Cortella, certo? Que dos 8 filósofos que a gente tratou aqui durante essa série, eu acredito que seja o mais famoso, né? Ele e a Marilena Chaui, certo? Então, eu vou começar lendo aqui a respeito da biografia do autor. O Cortella nasceu no dia 5 de março de 1954, em Londrina, no Paraná, certo? Cidade de Londrina, estado do Paraná. Em 1973, ele ingressou no curso de licenciatura em filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, a FFNSM, localizada na cidade de São Paulo, curso ao qual o Mário concluiu em 1975, certo? Então a primeira graduação dele foi em filosofia, né? Em 1976, ele tornou-se professor titular pela FFNSM, cargo que ocupou até 1988. Portanto, um ano depois de formado, né, ele já começou a dar aula como professor titular nessa universidade em que ele se formou, certo? E aí, em 1977, ele passou a lecionar na Pontifícia Universidade Católica, a PUC, de São Paulo, né? Ocupando o cargo de professor auxiliar até o ano de 1988, quando iniciou o seu mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, certo? Pela PUC, ao qual ele concluiu um ano depois, em 1989, certo? Em 1984, de 1984 a 1988, ele foi professor titular na Faculdade de São Luís, certo? A FSL. Em 1989, ele tornou-se professor assistente-mestre na PUC-SP, cargo que ocupou até o ano de 97. De 92 a 97, ele cursou o seu doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo como seu orientador nada menos que Paulo Freire, certo? O grande pedagogo aí, o patrono da pedagogia, certo? O Paulo Freire foi orientador do professor Cortella. E aqui a gente tem que parar para fazer uma análise, né? Análise não, apenas um comentário, né? Acerca da formação dele, é que o Cortella ele tem mestrado e doutorado em educação, certo? Não me lembro aqui se eu coloquei, né? Eu acho que não coloquei isso, mas ele tem mestrado e doutorado em educação, certo? Em 1997, ele passou a atuar pela PUC de São Paulo como professor assistente doutor, cargo que ocupou até o ano de 2000. De 2008 a 2010, ele foi membro conselheiro do Conselho Técnico Científico da Educação Básica, da CAPES-MEC, certo? Atualmente, Cortella segue exercendo as funções de intelectual público cosmopolita, globalizado, palestrando em universidades, em empresas, programas de TV e rádio, assim como em canais no YouTube para estudantes e pessoas em geral, certo? Então, agora a gente vai ler um pouco a respeito da corrente de pensamento do autor, certo? Queria só fazer aqui uma observação, que todas essas informações nós tiramos, né, lá do currículo Lattes do autor. Então, se você quer ter um pouco mais de... se aperfeiçoar um pouco mais a respeito da biografia dele e
ter mais detalhes, na verdade, né? Essa é a palavra. Ter mais detalhes sobre a formação dele e tudo mais, onde ele trabalhou, as obras, enfim. Tá tudo lá no currículo Lattes do autor, certo? A gente encontra com uma facilidade aí na internet. Então agora a gente vai ler um pouco sobre a corrente de pensamento. Bem, assim como o Silvio Galo, o Mário Sérgio Cortella ele tem uma vasta formação acadêmica e atuação profissional na área da educação. Como a gente viu, ele tem mestrado e doutorado em educação, né? O que lhe deu propriedade para escrever acerca do assunto, evidenciando assim a existência da matriz epistemológica em seu pensamento, já que tal matriz faz filosofia no prolongamento das ciências, como as ciências sociais, muito utilizada para a discussão de ideias na área de filosofia da educação, certo? Sendo assim, nós podemos perceber tal matriz nas obras, e eu vou citar apenas algumas obras, tá? A Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes, publicado em 2020. Nós e a Escola, Agonias e Alegrias, publicado em 2017. A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, publicado em 98. Educação e Esperança, 7 reflexões para recusar o biocídio, publicada em 2011. Escola e Preconceito, Preconceito, Docência, Discência e Decência, publicado em 2012, entre outras, certo? Não vou citar todas aqui porque são muitas, mas daqui a pouco a gente vai citar de qualquer forma, né? Ao ler a biografia completa, a gente vai acabar citando essas obras de novo e as outras que eu fiquei de citar. Essa, porém, não é a única matriz a se fazer presente na obra e no pensamento de Sérgio Cortella. Outra é a matriz ético-política, com a mesma ênfase na vertente ética, assim como no Lima Vaz, certo? O Lima Vaz ele tinha uma tendência a escrever sobre ética, né? Então o Sérgio Cortella ele tem uma tendência a escrever sobre ética também, certo? Mas com contribuição para a vertente política também. Então ele escreveu sobre, assim como o Silvio Galo, né? Ele escreveu tanto sobre ética quanto sobre política, certo? Tal matriz pode ser identificada nas obras. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, publicado em 2022. Ética e Vergonha, na cara, publicado em 2014. Ótimo esse nome desse livro. Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, publicado em 2016. Nem Anjos nem Demônios, A Humana Escolha entre Virtudes e Vícios, publicado em 2019. Nos Labirintos da Moral, publicado em 2005. Vamos Pensar Também sobre Valores, publicado em 2020. Pensar em Agir, em 2019. Educação, Convivência e Ética, Audácia e Esperança, publicado em 2018. E Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização, publicado em 2016. Podemos citar também Basta de Cidadania Obscena e Política para Não Ser Idiota. Nossa, publicado em 2010. São ótimos os nomes dos livros aí do professor Cortella, né? Há ainda uma última matriz filosófica possível de ser percebida no pensamento de Sérgio Cortella. Refiro-me à matriz exegética, expressa especificamente na obra de Descartes, A Paixão pela Razão, publicada em 1988, né? O que caracteriza assim a sua diferença entre outros intelectuais públicos como Marilena Chauí e José Arthur Gianotti, que se ocuparam bastante em comentar através de suas obras o pensamento de alguns filósofos como Merleau-Ponty, Baruch Spinoza e Karl Marx, né? Então aqui, como a gente já viu, né, esses filósofos eles falavam sobre o Merleau-Ponty, o Baruch Spinoza, o Karl Marx, e aqui ele é o primeiro a falar sobre Descartes, por exemplo, né? E aí a gente vai aqui para a parte final, né, do vídeo, em que a gente vai ler um pouco a respeito da bibliografia do autor, certo?
Bem, a bibliografia de Mário Sérgio Cortella é vasta e, assim como as de Marilena e Silvio Galo, ainda está em construção, porque ele continua vivo, né, e continua escrevendo. No entanto, é possível dizer que o mesmo escreveu 28 artigos, 5 trabalhos completos publicados em anais de congressos, 10 resumos publicados em anais de congressos, 38 prefácios de livros, 34 capítulos de livros, 165 textos publicados em jornais de notícia ou revistas, assim como... Estou conseguindo passar aqui. Assim como é possível dizer que o mesmo fez 253 apresentações de trabalhos, deu 301 entrevistas para a mídia em geral, sendo assim o intelectual que mais interagiu com o público em nossa pesquisa e publicou 57 livros. Muitos livros mesmo, publicados aí pelo professor Cortella, que serão ainda publicados, né? Porque ele continua produzindo, continua dando aula em cursos, continua dando entrevistas de palestras, né? Então a bibliografia dele tende a ser ainda muito maior, certo? E aqui a gente pode perceber, a gente já fazendo um balanço geral, né, de todas as obras aí que a gente... Todos os autores, né, é que cada um desses autores, ele tende a ser um pouco mais... atuar em uma determinada área mais do que o outro, né? Por exemplo, o Cortella é o que mais deu entrevista, né? A Marilena Chauí é uma das que mais escreveu. O Silvio Galo também um dos que mais escreveu, um dos que mais participou de trabalho. Apresentações de trabalho, né, de congressos e tal. Enfim, o Lima Vaz também escreveu bastante. O Silvio Galo, um dos que mais... Na verdade, o que mais viajou para dar aula como professor visitante. Enfim, cada um deles aí tem a sua ocupação em uma determinada área, né? Aqui é uma contribuição, né, para a filosofia. Então agora a gente vai terminar o vídeo lendo aqui o nome das obras do professor Cortella, certo? Então, pessoal, aqui estão todas as obras do autor. Vocês vão encontrar com mais detalhes lá no currículo Lattes dele, né? Vou ler aqui só o nome das obras, porque são muitas obras mesmo, né? Então começo dizendo aqui: Filosofia no projeto de revisão curricular na habilitação magistério, núcleo comum e disciplinas profissionalizantes. Olha o tamanho do nome dessa obra, né? Descartes, A Paixão pela Razão, a filosofia como produção histórica proposta para o ensino de filosofia, Education, Current Situation in Brazil and Introduction. Nossa, o inglês aí tá em dia, né? No Nascemos Completos, Meditações Provocativas. Isso aqui é interessante a gente falar, né? Porque ele publica tanto em inglês quanto em espanhol e em português, né? A Marilena Chauí também publica assim, né, algumas de suas obras. Filosofia e ensino médio, certos porquês, alguns senãos, uma proposta. Filosofia e ensino médio, uma proposta, livro do aluno. Escola e preconceito, docência, discência e decência. Muito bom o nome desse livro também. Educação e esperança, 7 reflexões breves para recusar o biocídio. O que a vida me ensinou, viver em paz, para morrer em paz, paixão, sentido e felicidade. O que é a pergunta? Felicidade foi-se embora. Pensar bem nos faz bem. Família, carreira, convivência, ética. Vivemos mais, vivemos bem, por uma vida plena. Cito também: vida e carreira, um equilíbrio possível. Por que hacemos o que hacemos? Por que fazemos o que fazemos? A mesma obra, só que em português. O melhor do Cortella, Trilhas do Pensar. Viver em paz para morrer em paz. Se você não existisse, que falta faria? Olha as provocações que ele já faz no próprio nome da obra, né? Basta de cidadania obscena. Por que fazemos o que fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Cito também
Educação, convivência e ética, audácia e esperança. Ainda dá a força da persistência. Pensar e agir. O melhor do Cortella, trilhas do fazer. Sorte segue a coragem. Pensar bem nos faz bem. Vivência familiar, vivência profissional, vivência intelectual, vivência moral. Pensar nos faz bem. Fé, sabedoria, conhecimento, formação. Pensar bem nos faz bem. Filosofia, religião, ciência, educação. Não se desespere, provocações filosóficas. Sobre a esperança, diálogo. São muitas obras mesmo aqui do Cortella, né? Impressionante. A escola e o conhecimento. Fundamentos epistemológicos e políticos. Não espere pelo epitáfio. Provocações filosóficas. Nos labirintos da moral, com Yves de la Taille, eu acho que é o nome do autor que ele comenta, né? Vamos pensar também sobre valores, a diversidade aprendendo a ser humano, viver, a que se destina, felicidade, modos de usar, né? Acabei fazendo errado aqui a citação. Nem anjos nem demônios, a humana escolha entre virtude e vícios. Filosofia e nós com isso. Vamos pensar mais um pouco. Vamos pensar um pouco. Lições ilustradas com a Turma da Mônica. Cito também Família, Urgências e Turbulências. A Era da Curadoria, o que importa é saber o que importa. Nós e a Escola. Deixa eu ver se ainda falta muito aqui. Nós e a Escola. Cadê? Agonias e Alegrias. Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes. Liderança em Foco. Cito também Quem Sabe Faz a Hora, Iniciativas Decisivas para Gestão e Liderança. Verdades e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil. Política para Não Ser Idiota. Muito legal o nome desse livro. O Tempo e a Vida. Ser Humano é Ser Junto. Sabedorias para Partilhar. Gerações em Ebulição. O Passado do Futuro e o Futuro do Passado. Ética e Vergonha na Cara. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. E, por fim, Não Nascemos Prontos. Provocações filosóficas, certo? Então, vocês viram aí as impressionantes 57 obras do autor, né? Ele escreveu muitíssimo e ainda vai escrever bastante obras. Nós torcemos por isso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram aí os vídeos dessa série. Agradeço muitíssimo a quem compartilhou, a quem já deu aí um feedback, né? Meu abraço aqui pro Vitor Costa, certo? Que comentou lá no vídeo do Gerd Burnheim, né? Aí citou, inclusive, que ele faz... Estava comentando uma obra do Burnheim, né? E aí sugiro que vocês entrem em contato com ele aí, peçam por e-mail, né? Que ele envie o ensaio que ele escreveu, né, sobre o Burnheim lá. Assistam a série dele de vídeos também sobre essa obra do Burnheim, né? Que é Metafísica e Existencialismo, alguma coisa assim o nome da obra. Não vou me lembrar agora, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, certo? Enfim, conheçam os filósofos brasileiros contemporâneos, leiam eles porque eles são muito interessantes e têm muito a agregar ao nosso curso, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou novamente e até o próximo vídeo.